específico. O Torá que é o tempo inteiro tem a ver com essa ideia de conseguir trazer a Kedushá a qualquer momento e dentro da pessoa, a pessoa entendendo. A qualquer momento da vida dela e ela entrando com a razão, fazendo com que a razão se conecte com a Torá, com o divino, com a santidade. E aqui ele nos traz, então tudo bem, agora falando então um pouquinho sobre já que a gente está falando sobre santidade, vamos falar um pouquinho sobre Shabbat. E a mitzvah do Shabbat que personifica a santidade, qual seria? Qual seria a mitzvah no Shabbat que nós temos que simboliza a santidade? Para descer, Rabino. Oi? Não, tá tudo certo. É só fazer assim, ó. Sim. Aí desce. Qual seria a mitzvah que representa o Shabbat? Que representa a santidade do Shabbat? Será a mitzvah do Kiddush. O próprio nome Kiddush significa, vem da palavra de Kodesh, vem da palavra de santificar. Estamos santificando o Shabbat. Então, seria a única mitzvah da Torá que nós temos. Enfim, a única mitzvah, a mitzvah tassé, mitzvah positiva que nós temos no Shabbat seria fazer o Kiddush. E essa mitzvah, ela justamente manifesta essa ideia da santidade do Shabbat. E é muito interessante porque a ideia que a gente fala no Kiddush, né? Enfim, por um lado, o Shabbat nós acabamos de falar, de dizer que Hashem que está santificando o povo judeu. Hashem que está, enfim, dando para a gente esta santidade. Por outro lado, nós estamos justamente falando que nós estamos santificando o Shabbat. É o ser humano que está santificando o Shabbat. Então, existem esses dois lados com relação ao Shabbat muito especiais. Por um lado, o Shabbat não depende do ser humano. O Shabbat é Shabbat independente do ser humano. Por outro lado, Hashem faz questão que o Yehudi, ele santifique o Shabbat. Isto é que a santidade... Através do Kiddush, certo? Mas significa que a santidade do Shabbat, de uma certa maneira, Hashem quis que ela também dependa do trabalho do ser humano. Ao ser humano falar essas palavras do Kiddush, através disso, o Shabbat também se torna santo, por assim dizer. É algo bem especial, porque por um lado o Shabbat, de uma certa maneira, está escrito justamente que ele não tem a ver com o ser humano, é algo que está acima, que vem de Hashem 100%, um presente de Hashem. Mas mesmo assim, Hashem quis que vier por nós, que o Shabbat é dele, ele que está dando para a gente, não depende da gente, ele quis que nós também santificássemos, o dia do Shabbat. E isso é algo sem dúvida muito especial. A gente fala, Veshamru v'nei Israel et Shabbat, o povo judeu irá guardar o Shabbat, la'asot et ha-Shabbat, para fazer o Shabbat. Quer dizer, vai guardar o Shabbat para fazer o Shabbat. O que é muito especial disso? Que a gente vai, o versículo fala que o povo judeu vai estar fazendo o Shabbat. A gente fala no versículo, o versículo fala, irão guardar e assim irão fazê-lo. Ou seja, que através que o povo judeu guarda o Shabbat, através disso também, eles têm o trabalho de guardar o Shabbat, mas também o trabalho lá solta do Shabbat, eles também fazem o Shabbat. Eles criam, como se fosse que Hashem está acreditando, está dando crédito, está atribuindo o Shabbat, o dia do Shabbat, não somente a ele, mas também ao povo judeu, também a guarda do povo judeu. Isso, sem dúvida, é algo especial, quer dizer, que tem aquilo que vem através do Criador, através da mitzvah do Shabbat, e já é automaticamente algo santo, mas cabe ao ser humano ele também fazer o esforço de se santificar no Shabbat. E se santificar através dele santificar o Shabbat, dele fazer também esse trabalho de Kedushá. Por mais que, sem dúvida, o Shabbat é um dia santo e não tem nada de negativo no dia do Shabbat, mas a pessoa ela tem que entrar nessa sincronia. Mas ela tem que fazer o papel dela para estar junto com essa energia do Shabbat. E através que a pessoa faz esse esforço para entrar em sincronia com a energia do Shabbat, para estar alinhada com essa santidade do Shabbat, então isso daqui faz com que o Shabbat ainda esteja mais profundo. Ou seja, Hashem fala que através disso daqui, o Shabbat consiga se manifestar no nosso mundo de uma maneira mais forte ainda. Se o ser humano não faz tanto o trabalho dele, então pode ser que talvez o Shabbat vai ser um dia, mas talvez não vai se manifestar tanto no nosso mundo prático e material e físico. Para que o Shabbat ele entre mesmo no campo material do nosso mundo, enfim, tenha uma conexão direta e explícita e nítida
Isso vem através do Yehudi, através que ele faz o esforço de se santificar e de santificar o Shabat. Através que ele faz esse esforço de santificação, então que a gente fala, eles vão guardar o Shabat para fazer o Shabat. Então eles vão fazer, através dessa santificação, através do Kiddush que eles fazem, que não só Hashem que está fazendo, não só Hashem que é Meikadesh HaShabbat, não só Hashem que santifica o Shabat, mas por assim dizer, o judeu também fala essas palavras, também santifica o Shabat. Através disso ele faz com que o Shabat tenha mais impacto, tenha mais efeito, ou tenha uma influência mais nítida, tenha algo mais claro sobre o impacto do dia do Shabat sobre o nosso mundo. Então isso é algo muito especial, enfim, que o judeu ele tem com relação ao dia do Shabat. E sem dúvida, novamente vendo essa ideia que tem tanto a santidade que vem de cima, quanto a santidade que vem através do Yehudi, que o Yehudi que causa essa santidade, que ele que santifica o Shabat. Através dele, ele cria o Shabat, Lasot et Shabat. E isso vem, sem dúvida, através das palavras do Kiddush. Quer dizer, as palavras do Kiddush seria justamente o judeu fazendo esse trabalho de ele se santificando, e através disso ele também fazendo com que o Shabat se torne um dia santo, fazendo que para ele o Shabat tenha essa santidade. Que ele está sentindo que o Shabat é um dia santo. Através desse esforço que ele faz com que o Shabat seja sentido que é um dia santo, então ele santificou o Shabat. E é isso que está acontecendo na hora do Kiddush. A gente fala, significa que a pessoa está entrando dentro dessa santidade do Shabat, e através que ela entra nessa santidade, ela se esforçou, ela se empenhou para entender aquilo que é o Shabat e está em sincronia. Através disso ela agora está fazendo com que o Shabat esteja, que o ser humano agora está vivendo com a santidade do Shabat. Então ela está fazendo com que o Shabat agora, com que o Shabat esteja com mais impacto, com mais efeito sobre o lado humano, sobre o lado da matéria. Então é o esforço de entender. É o esforço de entender, é o esforço de sentir. Tá. O esforço de sentir e de entrar nesse ambiente do Shabat, isso é algo que compete ao ser humano. E por mais que o Shabat já é Shabat, de uma certa maneira ele já tem influência sobre o mundo de qualquer maneira. Tem que conectar Exatamente. O trabalho do ser humano, ele consegue dele entender o Shabat, ele principalmente sentir o Shabat. Existe, enfim, essa diferença. Shabat é escrito que a comida ela é santa, porque o versículo fala com relação ao Yom Tov, que Yom Tov não teria essa santidade. Enfim, que Yom Tov pode ser que a comida vai depender depende da pessoa, enfim. Yom Tov não, pode ser que a comida não vai ser, o versículo fala Peresh Chageichem. Deus lá ele está falando que eu não vou gostar, eu vou ter nojo, enfim, da comida da festividade de vocês. Com relação a Hag, a festa, como se fosse que Deus fala, eu não vou gostar Deus ele está dando uma bronca para o povo judeu, enfim, nos profetas, e lá ele fala uma frase que Hashem Peresh Chageichem, não vou querer, Peresh significa excremento, enfim, excremento das festas de vocês. Quer dizer, Yom Tov, se refere às festas judaicas, que Deus vai rejeitar aquela comida. Como se fosse que aquela comida, enfim, que mesmo que foi de Yom Tov, mas não é positiva. Com relação a Shabbat, não está escrito isso. A comida de Shabbat sempre é santa. Shabbat não tem nada de negativo. Quer dizer, existe essa vantagem com relação a Shabbat, que está 100% tudo santificado, não tem nada. Yom Tov então não teria, então, por isso a Hashem pode falar que se o povo de Deus não está se comportando bem, então a comida deles é considerada como, mesmo que a comida de Yom Tov, é uma comida negativa. Com relação ao Shabbat, sempre tudo é santo. Só que mesmo assim, mesmo que realmente por um lado tudo é santo no dia do Shabbat, então o ser humano, o Shabbat é um dia tão santo que não tem a comida do Shabbat, automaticamente ela vai ser santa, independente, por assim dizer, do comportamento do ser humano, que é isso que a gente falou, que o Shabbat vem de Deus, não vem através do ser humano. Yom Tov vem mais do ser humano, o Shabbat vem de Hashem. Então, por isso, é santo, não tem nada de negativo, independente do comportamento do ser humano. Mesmo assim, para que o Shabbat, como tudo, na verdade, Hashem, ele deixou nas mãos do ser humano. Então, Hashem quer que mesmo o Shabbat, que não tem a ver com o ser humano, tem um presente de Hashem, está tudo certo, mesmo isso também vem através do ser humano. Por mérito? Mesmo isso também está conectado com o trabalho do ser humano. O ser humano também tem que fazer o seu trabalho. Fazer a conexão, né? Exatamente, para que o Shabbat tenha esse impacto, tenha esse efeito sobre o mundo.
Shabbat é algo muito especial. Enfim, por exemplo, né, a gente trouxe a ideia que no Shabbat, uma pessoa que ela mente, uma pessoa que ela mente em geral, no dia do Shabbat ela não mente. Algo muito, muito interessante. Algo forte. Em que sentido? A Gemara se trata numa situação que as pessoas, mas isso pode ser qualquer situação, enfim, mas aqui no caso, que eram pessoas que havia dúvida se eles retiravam Trumá e Maaser, particularmente Maaser. Agora, pessoas que talvez Trumá é algo que realmente se a pessoa come Trumá, ela pode ser, ela tem, enfim, Acho que eu lembrei. Chayav Mitah, então, em geral todo mundo tirava Trumá, mas Maaser nem todo mundo tirava Maaser. Ou seja, davam Trumá para o Cohen, davam porcentagem para o Cohen, mas não davam o dízimo para o Levi. E vendiam assim. Era dúvida, não se sabia. A verdade é se você poderia confiar na pessoa. Eram pessoas que a princípio era duvidoso se eles tiravam uma Trumá e Maaser. Então, dia de semana, se você foi lá e perguntou para ele: desculpa meu senhor, mas o senhor tirou Maaser dessa comida? Ele fala: sim, tirei. Allah fala que não poderia se confiar. Você comprou a comida dele, você tem que retirar novamente o Maaser. Porque havia suspeita que ele não retirou o Maaser e ele só estava falando, ele falou que ele tirou, mas enfim, ele estava mentindo, porque para que ele não perdesse, enfim, 10% das frutas. Mas se é Shabbat, aí você pode comer dele. Mesmo que durante a semana você não pode confiar na palavra dele, e se Shabbat ele te disse que ele tirou o Maaser, você pode comer. Forte. Sim. Por que é forte? Porque na verdade, enfim, quer dizer, é muito interessante. O que está acontecendo aqui? Durante a semana você não confia, em Shabbat de repente você confia? O que é? Mudou? Quer dizer, como funciona isso daqui, né? Por assim dizer. Isso que é santidade de Shabbat. Exatamente. Né? Mas é uma coisa muito interessante. A pergunta é como você que tem tanto impacto, Shabbat, até mesmo na vida material. Quer dizer, é um cara que a princípio. Não é que ele no Shabbat que ele está mais santo no sentido material, vamos chamar assim. Assim dele. A princípio ele está se comportando no Shabbat que nem, enfim. Ele deveria se comportar como na semana, durante a semana. Né? Não é que você vê uma mudança nele no dia do Shabbat a princípio nítida. Não é uma mudança explícita. Mas mesmo assim no dia do Shabbat você pode confiar. Se ele fala que ele tirou para o Maaser, você pode confiar nele. Isso é algo muito interessante. Especial e isso tem a ver justamente com essa ideia que nós estamos falando, quer dizer que Shabbat é tão forte, tem a ver que o impacto do Shabbat sobre o mundo é direto, ou seja, mesmo o ser humano, que a princípio não é aquele o ser humano santo, não está nesse nível, mas mesmo assim o Shabbat é algo que vem de cima para baixo, não importa o ser humano, não importa o trabalho do ser humano, não importa o esforço dele, quanto Shabbat é um dia santo, tem impacto direto, isso daqui tem impacto sobre o ser humano, tem efeito sobre o ser humano, tem influência sobre o nosso mundo. Mas, então isso sim, mas agora a pergunta é para a pessoa sentir isso. Por mais que o Shabbat tem isso daqui, sem dúvida, na essência ele tem essa conexão, esse impacto, essa influência sobre o nosso mundo direto, tem esse efeito, mesmo que nós não percebemos. Yom Tov, se não tiver o esforço do ser humano, não vai ter, enfim, depende do esforço do ser humano. Shabbat não, Shabbat é um dia que mesmo se não tem esforço humano, o Shabbat ele tem esse efeito sobre o ser humano. Quer dizer, não depende da prontidão do ser humano, não depende da prontidão humana, da prontidão da natureza para receber essa luz. Essa luz vai estar dentro do nosso mundo. Shabbat é um dia super especial, que tem essa força, que é uma revelação incrível, mas por outro lado, vai ficar uma situação que, por um lado, está tendo essa revelação e tem efeito sobre o ser humano, mas está passando de uma forma que ela não é perceptível, vamos chamar assim. Então, quer dizer, que essa situação. Por um lado, o Shabbat, o cara não mente, mas a pergunta é se, na prática, o cara teve alguma melhora no dia do Shabbat, vamos chamar assim, de maneira perceptível. Uma situação bem interessante. Onde o Shabbat faz com que ela não minta, mas por outro lado, talvez ela não está sentindo essa santidade. Então ela vai acabar não mentindo, mas não porque... Não porque ela subiu de nível, mas... Ela nem vai perceber que é o motivo que ela não vai assim. Então, não vai passar de forma perceptível. Ela vai continuar sendo uma pessoa... vou falar assim, né, no caso, que ela é uma pessoa que é... Vamos falar, enfim, uma palavra mesquinha. melhor.
Enfim, ela vai continuar sendo uma pessoa, enfim, que tá nesse estado. Apegada às coisas mundanas. Certo, e que tá nesse nível, enfim, nesse nível baixo. Secular. Mas mesmo assim, o Shabbat vai ter influência sobre ela, sem ela perceber. Sim. Então o Shabbat, sem dúvida, tem efeito sobre a pessoa. Essa é a grandeza do Shabbat, que não depende do servir. O Shabbat é o dia que vem de Hashem e tem impacto tem esse efeito sobre o ser humano. Quer dizer, essa é a grandeza do dia do Shabbat. Uhum. Só que a pergunta é mas o ser humano, mas de que forma isso aqui vai acontecer? Então, vai acontecer de uma forma que o ser humano, nesse primeiro nível, quer dizer, nesse primeiro momento, sem que o ser humano perceba. Simplesmente ele vai acabar não mentindo, mas ele não vai perceber por que ele não conseguiu mentir. Vai acontecer alguma coisa, enfim, que vai levar ele a não mentir. Uhum. Mas só e por isso a gente pode ter certeza que, então, que ele não está mentindo, porque a Hashem faz com que as coisas aconteçam que ele não vai mentir. Mas não é que vai dar para perceber que teve uma mudança nele e que ele que melhorou o comportamento dele, por isso ele não mentiu. Uhum. Então não vai ser de forma nítida essa elevação que teve no Shabbat por parte do ser humano. Curioso, né? Porque depois ele volta. Exatamente, mas exatamente por isso. Já que foi somente uma coisa que veio por parte do Criador, e Hashem fez de uma forma, por ser dia de Shabbat, tem essa santidade que ela tem sobre o ser humano, é uma santidade maior, e ela tem essa uma santidade que ela está acima, enfim, do ser humano. Então ela consegue ela é mais forte do que a nossa matéria. Mais forte do que a nossa matéria, do que a nossa natureza. Então, por isso, é uma revelação sobrenatural que ela se impõe sobre a nossa natureza e ela faz com que a nossa natureza, ela faz com que, de forma não perceptível, a gente vai se comportar de acordo com ela. Uhum. A gente vai se comportar de acordo com o nível do Shabbat nesse dia sobrenatural, mas ele vai ser sobrenatural se impondo sobre o natural. Quer dizer que o natural não vai sentir essa mudança, simplesmente vai acontecer com que ele não minta, mas ele não vai perceber que ele não mentiu, vai acontecer alguma coisa externa, enfim, que ele acabe não mentindo, ou de alguma maneira não vai querer mentir, mas não que isso vai ser sentido dentro dele. Não, e aí todo o trabalho é justamente que, além de ter no dia do Shabbat esse aspecto espiritual que é muito especial, muito elevado, muito importante, que tem essa revelação divina sobre a matéria, é o ser humano conseguir sentir isso. O ser humano conseguir sentir essa elevação. Uhum. É o ser humano conseguir sentir essa santidade. Não só essa santidade estar sobre o ser humano, mas por ela e não pelo lado do ser humano. Quer dizer, sem o ser humano sentir isso, simplesmente pelo fato de ter Shabbat, então é um dia muito especial, mas o ser humano não está sentindo isso daqui. Todo o objetivo é que não venha só o ser humano consiga sentir essa santidade que está vindo sobre ele. Sim. Uhum. Consiga perceber essa santidade do dia do Shabbat. Uhum. E para isso é necessário o Kiddush. Sim. Para que a pessoa consiga sentir a santidade do Shabbat. Enfim, esse é o trabalho do Kiddush, para que não seja simplesmente algo que vem de Hashem e está sobre nós, mas de forma que a gente não sente. Não, a gente quer se sensibilizar e sentir essa santidade que está sobre nós, a santidade do dia do Shabbat. Certo. Então essa mitzvah do Shabbat nós temos chamada Zachor et Yom HaShabbat Legacho. Lembre-se do dia do Shabbat. E lembre-se do dia do Shabbat, de acordo com os nossos sábios, foi interpretado o que significa nós lembrarmos dele e santificarmos ele, louvarmos o dia do Shabbat na sua entrada. No momento da entrada do Shabbat, lembre dele, fala palavras sobre ele, santifica o Shabbat. No momento da sua entrada, isso significaria, de acordo com os nossos sábios, a interpretação do versículo Zachor et Yom HaShabbat Legacho. Lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. E aqui nos traz, enfim, que seria uma mitzvah de você lembrar do Shabbat tanto na sua entrada quanto na sua saída. Nós iremos ver, enfim, que isso daqui seria uma discussão na realidade. Na entrada, todos concordam que existe uma mitzvah de você lembrar do dia do Shabbat através de você lembrar dele, santificando ele. Lembre dele para santificá-lo. Ou seja, fazer o Kiddush. Mas com relação à saída do Shabbat, aí já tem uma discussão se tem também essa mesma ideia.
Será que quando o versículo fala para a gente, lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo, ele quis dizer somente na entrada? Aí lembra do Shabat e santifique ele, lembra do Shabat para santificá-lo, lembre-se de santificá-lo na sua entrada? Ou será que isso aqui significa também na sua saída? Então a gente vai ver depois, enfim, uma certa discussão se existe essa mitzvah da Torá de lembrar do Shabat na saída dele e santificar o Shabat na sua saída. Na entrada tem que lembrar do Shabat e santificar o Shabat, enfim. Na saída tem uma discussão, será que teria que lembrar do Shabat e para santificá-lo, fazer uma santificação do Shabat também na sua saída, que seria através da Havdalah. Isso já seria uma discussão, mas tudo bem. Mas pelo menos, sem dúvida, se é uma discussão da Torá, mas pelo menos sem dúvida que existe a mitzvah. Torá, tá. Certo, mas a Havdalah, sem dúvida que tem. A pergunta é, será que... Isso que eu tava quando? Isso que eu fiquei quieto, porque tem, né? Então eu tive que pensar assim, isso que eu tô boiando. Mitzvah, sim, sem dúvida que tem mitzvah de... Sem dúvida que tem mitzvah de fazer a Havdalah, a pergunta se é da Torá ou não. E qual é a pergunta se é da Torá ou não? Quer dizer, porque da onde a gente aprenderia que haveria uma mitzvah de fazer a Havdalah pela Torá? De acordo com essa opinião, a única fonte seria se a gente incluiria na mesma fonte de fazer o Kiddush, de fazer de santificar o Shabat na sua entrada. Qual seria a fonte para dizer que a Havdalah seria uma lei da Torá? Seria se nós incluíssemos, se estivesse incluso no versículo que fala para a gente lembrar do Shabat, para santificá-lo. Será que é somente no início ou será que isso daqui também se refere ao final do Shabat? Certo. E aí existe enfim, agora essa linha, lembrar do Shabat não necessariamente que precisaria ser